Você já se perguntou como funcionam os cartuchos multijogos? Como esta ROM que está rodando, por exemplo? Recentemente eu lancei dois programas. Um faz arquivos para repros com menu, para jogar no videogame real, e o outro junta as ROMs para fazer também o mesmo tipo de menu com cartuchos com chips especiais. Os dois só funcionam com cartuchos com chips especiais, mas são chips comuns que podem ser encontrados em qualquer lugar, qualquer loja de eletrônica. Diferente desse, que é um menu via software, que aqui é bem mais complicado o jeito de fazer. E o pessoal me pergunta por que as ROMs geradas com os meus programas não funcionam dessa forma. Porque elas são feitas para placas com os chips especiais, não vai rodar dessa forma. Continue assistindo o vídeo para você entender mais ou menos como funcionam os menus via software, os que usam software e hardware, e os só de hardware, como troca pelo reset, por exemplo, ou por chaves. Esta aqui é a representação de uma EEPROM 27C322. Ela é muito usada para Mega Drive, para fazer os jogos de Mega Drive. Vou dar uma breve explicação aqui dos pinos dela. Aqui alimentação, tá? Aqui em azul temos os pinos de dados. E em verde aqui temos os pinos de endereços. Os endereços são formados por binário, ou seja, positivo e negativo, certo? O que você colocar em código binário nesses endereços vai ser o endereço, a parte da memória em que ela está. E vai sair nesses azuis, vai sair o dado que está naquele setor que você escolheu. Por exemplo, se você colocar aqui 000000100, naquele setor vai estar representado aqui em positivo, negativo, negativo, positivo. Vão sair as tensões aqui nos pinos de dados do que está naquele setor que você escolheu. E essa entrada é feita através de binário. Por exemplo, cada pino, aqui vai entrar mais 5, aqui vai entrar mais 5, aqui vai entrar 0. E assim por diante, em todos os pinos você vai formar um endereço específico para buscar o dado naquele local da memória. Mas eu acabei de dizer para você que cada pino desses ou vai ter 0 ou vai ter 5 volts. No caso aqui, esse sistema vai trabalhar com 5 volts. Pode ser com 3, se for um sistema de 3 volts e assim por diante. Mas quem que controla onde vai estar cada pino desse, em que estado que ele vai estar, se é com 0 ou com 5 volts? Ou o pino vai estar ligado no slot aqui, como essa placa estão ligados no slot, ou vai estar ligado em outra coisa, por exemplo, num chip externo, ou manualmente, numa chave ou algo do tipo. Então, ou ele é controlado automaticamente pelos pinos do slot, pelo videogame, pelo computador, onde quer que esteja essa EEPROM, ou você vai controlar eletronicamente, ou através de uma chave. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa que a trilha já foi desviada para ligar numa chave. Colocou para um lado é um jogo, colocou para outro é outro jogo. Mas como que funciona isso? Aqui temos novamente a representação da EEPROM 27C322. Ela é para 4 megas. Tá? Ou seja, se nós queremos pôr, por exemplo, 2 jogos aqui, vamos dividir ela no meio. Isso aqui é só uma representação, certo? E cada parte terá jogos de 2 megas. Ou jogos menores, desde que eu preencha o espaço com alguma coisa. Mas então como é que eu faço eletronicamente para separar esses 2 jogos? Porque o videogame não vai entender isso. Os 2 jogos estão lá dentro, mas o videogame não entende isso. Por isso que uma ROM juntada não funciona no emulador normal. Porque o emulador normal não consegue entender essa separação. Apenas emuladores modificados. Mas então, como é que eu faço esse sistema? Primeiro eu pego as 2 ROMs. Se ela for menor, eu junto ela com espaço aqui, preencho até que ela fique com 2 megas. Junto a outra em sequência, posso preencher o espaço da outra, ou não, né, porque ela é a última ROM, tá? E vou pegar o endereço mais alto, aqui no caso A0, A1, A2, A3, vou contando o mais alto aqui nesse caso, no caso desta EEPROM, é o A20. Tiro ele da placa, tiro esse pino da placa, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui, teve um pino que eu levantei aqui. Nesse caso é o A19 que eu usei para esse sistema aqui. No caso aqui, ó, eu levanto ele da placa, por exemplo. Tá vendo que eu levantei alguns pinos para um teste que eu ia fazer? E ele vai levantar da placa porque ele não vai no slot, certo? Então o videogame não vai mais controlar ele. Agora quem vai controlar é a gente. Da seguinte maneira.
você tirou o pino, o maior pino aqui da placa, ou ele vai para o mais 5V, ou ele vai para o mais 5V, ou 0V, ou negativo ou positivo. Ele vai para dessas duas opções, tá? Então você coloca uma chave aqui, uma chave comum. Vai ter seus 3 pinos. Esse pino aqui vai no 5V, esse pino de cima vai no 0 volts e esse aqui e o do meio vai no pino. A chave joga ou para cá ou para lá. Pronto, você já tem um multijogos com chave e com dois jogos. Mas se você me disser que você não tem uma chave dessa com 3 polos, você só tem aquela chave comum, só tem uma posição, como é que eu faço? Pego a mesma coisa, pego o endereço mais alto e escolho uma das posições. Mais 5V, 0V. E em uma delas eu jogo um resistor. Certo? E na outra eu coloco a chave. Dessa forma, aqui temos o 0 volts, vai num polo da chave e outro polo da chave vai no pino. O que significa, quando essa chave estiver fechada, vai estar jogando 0 volts. Quando ela estiver aberta, vai estar jogando os 5 volts. E esse é o resistor, no caso, como ele está no positivo, pull up. Você pode ver, de acordo com o sistema, ele vai ter um valor. Eu costumo usar 10K para esses cartuchos, mas vai depender do seu sistema. Você também poderia inverter esse sistema. Joga o resistor para os 0 volts e a chave para os 5 volts. Aí você teria um pull down. Mas e se você quisesse 4 jogos? Como é que você faz? Levanta o último pino, já temos 2 jogos. Levanta o penúltimo, aqui A20, o A19 seria o penúltimo. 2 vezes 2, 4. Já temos 4 jogos. Mas e como é que eu controlo esses pinos agora de forma manual? Ou você coloca 2 chaves e faz o mesmo esquema, ou você coloca 2 resistores e coloca uma chave DIP, que é esta aqui que eu vou mostrar. Como esse exemplo aqui, essa aqui tem 32 jogos, se não me engano, essa placa. E ela é ligada com os resistores para fazer o pull up e pull down ali. Economiza espaço de você encher de chaves, né? Isso aqui é bem prático, o uso dessas chavezinhas. Mas, se você quer um sistema automatizado, daí você vai ter que fazer outra coisa que eu vou ensinar daqui a pouco. Mas se você quiser 8 jogos, vai descendo os endereços. A19, o próximo que você vai tirar, o A18. 2 vezes 4, 8. Eles são múltiplos, pode ver. Aí você vai dividir novamente, tá? E jogos diminuem de tamanho também. E é bem simples, o sistema é sempre este. Para mudar manualmente, setar manualmente esses pinos de endereço. Mas se você não quer usar chaves, você quer usar o reset do seu videogame para trocar o jogo, ou do seu computador, de onde você for usar a sua EEPROM, como é que você faz? A mesma coisa, vai ser um controle, por assim dizer, mecânico, eletrônico. Se você quer 2 jogos, você vai precisar do último pino, mais alto. Se você quer 4, esse aqui. Mas como é que faz para o reset controlar esses pinos? Como eu disse anteriormente, esses pinos eles são setados por um controle binário. Ou tem 0 ou tem 5, ou tem 0 ou tem 3, depende do sistema que você estiver utilizando. Ou o videogame está controlando, ou um sistema eletrônico está controlando esses pinos. No caso aqui, vamos para um controle externo eletrônico, que vai ser o reset. Para controlar isso, vamos precisar de um contador binário. Por exemplo, para o Mega Drive, é muito utilizado esse aqui, CD4040, é um chipzinho externo que você vai utilizar. Aqui tem a ligação básica dele, alimentação, e esse pino aqui é o clock, vai no reset. Outra coisa que você tem que saber, qual é o pulso que sai do seu videogame. Você vai ter que testar ou estudar o seu videogame, o seu sistema, para saber qual é o pulso que vem pelo reset.
Aqui com esse circuito ele já está próprio para o Mega Drive. Para Super Nintendo você tem que usar outro chip. É um pouquinho mais complicado, mas o processo é semelhante. Mas esse chip não funciona direito com o Super Nintendo. Mas vamos aqui para continuar a aula aqui. O B27, ele vai mandar um pulso, quando você tecla no reset, ele vai mandar um pulso pela entrada de clock do CI e vai gerar nas saídas, vai ver aqui Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante. Ele vai gerar um número binário, em sequência, vai sempre crescendo. Então, como está escrito aqui, as saídas Q controlam os pinos da EEPROM. Você vai ligar aqui, por exemplo, o Q1 lá no A20. O Q2 no A19. E assim por diante, quantos pinos você for levantar da sua EEPROM, você vai ligar aqui nas saídas em sequência. Teclou reset, ele vai resetar o videogame, jogar um pulso para cá e vai trocar a ordem dos pinos conforme a contagem binária. Ah, mas e os outros pinos maiores? Não vai usar, esquece eles. E na EEPROM, se não vai usar, deixa ligado no slot. Entretanto, há que ser feita uma ressalva. Trocar jogos por reset no Mega Drive não é uma boa opção. O Mega Drive ele deixa alguns dados salvos na memória e conforme o jogo que você está utilizando, quando você dá o reset ele não apaga corretamente esses dados e ele interfere no outro jogo, ele mistura com dados do outro jogo. Então alguns jogos ficam com problema quando você usa o sistema de trocar jogos por reset. Então, apesar de funcionar, isso aqui já funcionou, eu testei, é um esquema que eu uso em algumas placas, não é aconselhável para Mega Drive. E quando eu disse para você que você tem que saber qual é o pulso que vem pelo reset do seu videogame, o que eu quis dizer com isso? Seu videogame vai jogar um pulso, como aqui é tudo eletrônica digital, ou ele vai jogar 0, ou ele vai jogar 5, ou 0, ou 3, depende da tensão que trabalha o seu aparelho. No caso aqui do Mega Drive, ele vai jogar 5 volts ou vai jogar 0 volts, certo? E se não for compatível com o CI que você está utilizando, você pode trocar por outro CI que tem uma entrada com outra, por exemplo, outra tensão. Ou ele funciona o clock com 0 ou funciona o clock com 5. E se o seu videogame jogar uma tensão que é diferente do que ele usa, como é que você faz? Ou você troca o CI por algum específico, ou você pode usar esse CI aqui também, ou outros que sejam para a mesma coisa, para a mesma função. Esse aqui é um CI inversor. 7404, por exemplo, é o código desse CI. Se ele entrou positivo aqui, ele vai sair negativo na saída. E vice-versa. Se ele entrou negativo, ele sai positivo. Esse CI, ele inverte. Aqui ele tem 6 inversores, pode ser usado para mais coisas ao mesmo tempo. Então é bem simples o funcionamento. O clock do reset, se ele for diferente do que usa o seu CI, ele entra por aqui e ele vai sair invertido do outro lado. Bem tranquilinho. Existe ainda um outro tipo de troca pelo reset, que é com mais de uma EEPROM. Aqui estou usando 2, mas poderiam ser 5, 3, 4. Você empilha elas dessa forma e junta todos os endereços, todos os pinos de dados, alimentação, deixa de fora, levanta e separa de cada EEPROM apenas o pino de Enable, o pino Chip Select, como se estiver aí na sua memória. E este pino de cada EEPROM, de cada memória, será controlado por um outro circuito que também recebe o sinal pelo reset. É mais uma forma de fazer isso. Assim você pode ter vários jogos de 4 megas numa placa só. Semelhante a esta que usa 2 EEPROMs. Agora, essa placa aqui, ela, por assim dizer, pode ser chamada de híbrida. Ela tem um menu, um software, que vai ocupar uma das fatias da EEPROM. Por isso, se tiver uma EEPROM só, ela vai caber menos jogos. Uma das fatias para jogos vai estar com um menu, que nada mais é do que uma ROM. E ela tem chips extras que trocam entre as EEPROMs ou entre os pinos de cada EEPROM, para trocar os jogos. No caso, o jogo não vai funcionar sozinho. Se você fizer uma ROM para essa placa, ela não vai funcionar no emulador, não vai trocar. Talvez ela funcione só o menu ou só a primeira ROM, porque ela precisa desses chips para fazer a troca física dos jogos, através dos pinos da EEPROM. Da mesma forma, essa placa aqui, por exemplo, da China, essa aqui, ela é uma placa multijogos, mas ela tem o circuitinho aqui para fazer essa parte eletrônica, para trocar os jogos. Então essa ROM, se eu copiar todo o conteúdo dessa EEPROM, não funciona nos emuladores. Vai funcionar ou só o menu ou só a primeira ROM.
Daí com o nosso programa ali você pode desmembrar e separar todas as ROMs aqui dentro. Nesses casos, onde tem um chip externo, é mais fácil que as ROMs que estão aqui dentro funcionem diretamente no emulador depois que elas forem repartidas. Quando ela é um menu só por software, às vezes a ROM está estragada e não pode ser usada nos emuladores. Veja, essa placa aqui é só de um jogo, ela não tem um circuitinho externo. Então esse circuitinho externo aqui é para trocar os jogos mesmo, no caso dessa placa. Agora você me pergunta, e o caso desse cartucho? Que você copia a ROM dela, ela dá 4 megas a ROM, e ela funciona no emulador, roda todos os jogos, roda o menu e funciona perfeitamente. Como é que é o negócio? O negócio é que ela não tem chip extra. Essa ROM ela é toda modificada. Cada ROM que está dentro desse cartucho, no pacote completo, cada uma delas é modificada. Eu já desmembrei essa ROM e verifiquei. As ROMs são alteradas para funcionar com o menu. Esse é um menu via software. Tá? Então, tipo assim, as ROMs, quando tiradas daqui, não funcionam no emulador. Algumas funcionam um pouco e trava. Elas são alteradas para funcionar com esse menu. Por exemplo, como eu disse para vocês, os jogos são múltiplos. Sempre múltiplos de 2. Por exemplo, se eu quisesse 4 jogos, teria 4 fatias de 1 mega aqui. Nessa EEPROM que cabe em 4 megas. Cada fatia teria 1 mega. Em alguns casos eu tenho que usar uma fatia dessa para pôr o menu, e aí temos 3 jogos. Daí o cara fala, mas o menu é pequenininho, não gasta 1 mega. Se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser usar o primeiro 512K para colocar o menu, e essa outra fatiazinha para colocar um outro jogo, funciona? Olha, tem como funcionar, cara, mas dá uma gambiarra na eletrônica, valendo ali, mas dá para fazer. Mas nos jogos onde o software é por software, a troca de jogos é por software, dá para fazer esse tipo de coisa. Mas essa ROM em geral vai estar bem danificada, bem modificada para funcionar dessa forma. As outras, às vezes, você consegue recuperar de forma fácil para jogar no emulador. Mas essa aqui eu já vi casos. Como o caso desse cartucho da Sega mesmo. A primeira ROM, se não me engano, ela está mesclada com o menu. Nesse circuito da China aqui também. A primeira ROM está toda detonada para funcionar junto com o menu. As outras você extrai e elas funcionam perfeitamente. Então aqui tem uma gambiarra lascada. É software misturado com hardware. Existe também uma outra opção de acontecer. Isso aqui não é uma EEPROM comum. Isso que está no cartucho original da Sega. Às vezes ela é uma OTP e às vezes é uma Mask ROM. Ela já é gravada na fábrica. E às vezes ela já tem um circuito dentro aqui. Além da EEPROM, ela tem um outro circuito junto que faz essas funções. Nestes casos também é possível recuperar as ROMs corretamente. Mas depois de ouvir tudo isso, você ainda quer fazer uma ROM multijogos com menu que funciona no emulador? Como é que faz isso? Tem algumas opções aí. Eu vou te dar um exemplo agora de código para você ver mais ou menos como funciona, o que você teria que fazer. Primeira opção, se você tem um EverDrive original do Krix, por exemplo, o Krix tem um programa dele que faz ROMs modificadas que funcionam no EverDrive dele. Não sei se funciona em outra coisa, mas até onde eu sei só funciona no EverDrive dele, que faz uma ROM multijogos para você não ficar carregando a memória. Carrega, descarrega a memória do EverDrive. Com isso você economiza a vida útil da memória dele. E esse programa tem no site dele para baixar e faz as ROMs multijogos que funcionam no EverDrive dele. Também temos o seguinte caso. Se as ROMs forem suas, se os jogos forem seus, é um jogo caseiro que você fez, é muito simples, que eu vou ensinar no próximo passo. Você só precisa colocar um laço, um salto no meio do seu código para trocar entre esses jogos. É muito simples se as ROMs foram feitas por você, se o jogo foi feito por você. Se o jogo é de outras fabricantes, por exemplo, um é da Sega, um é de outra fabricante, ou são vários jogos da Sega, você não tem o código-fonte dessas ROMs para poder modificá-las de forma fácil. Você vai ter que alterar ROM por ROM, e isso é muito difícil, não é fácil de fazer. Por isso que você não acha esses menus assim fáceis na internet. Mas
para os casos em que a ROM é sua, que você escreveu, veja agora como seria mais ou menos fazer. Eu vou fazer num programa de computador, mas é o mesmo que você teria que compilar para Mega Drive, é bem semelhante. Agora vamos para um exemplo de menu feito via software. Se os jogos foram criados por você, aí fica bem mais simples. Aqui nós fizemos em Windows, mas você vai ter que fazer isso para o seu videogame, compilar para o seu videogame. Este é apenas um exemplo muito simples. Aqui temos o código do nosso menu, com a detecção das teclas. E aqui, se a opção for uma, ele vai jogar para o jogo da nave. Se a opção for outra, vai jogar para o jogo do bebê. Muito simples, eu venho aqui no código, acrescento uma entrada para jogo nave, e aqui eu colo o código do jogo da nave. Se ele for o jogo do bebê, vai estar aqui nesta outra entrada, e vai para o jogo do bebê. Muito simples. Vamos testar para ver. Aqui temos nosso menu com a detecção de teclas. Vamos para o jogo do bebê. Vamos para o jogo da nave agora. Então, esse foi um exemplo muito simples, muito básico, de como fazer um menu via software com vários jogos. Neste caso, possuíamos os códigos-fontes dos jogos, mas a maioria das pessoas não tem o código-fonte de suas ROMs. E por isso fica bem complicado de fazer desta forma, via software. Por isso que nós fazemos via hardware.